Vamos lá, galera. Domingão, dia 15 de janeiro de 2023. Posta tripla de volta aí para vocês. Vamos analisar 6 jogos. Então tem jogos de todos os lugares aí no domingo aí, bem recheado, né? A gente separou aqueles jogos que a gente vai trabalhar como de praxe para vocês. 6 joguinhos aqui da Série A Team, Premier League, tem da Primeira Liga de Portugal, tem da Liga 1, tem final da Supercopa da Espanha. Então, vários jogos para vocês. Quem vai analisar o primeiro jogo aí vai ser o Di, joguinho do Sassuolo e Lazio. Como é que tá, Di? Tudo tranquilo? Tudo certo, gurizada? Então, vamos para cima, né, esse domingão. Deixa teu like aí, te inscreve no canal, ativa o sininho. E sem mais delongas, vamos para a análise já do primeiro jogo, que é Sassuolo e Lazio. Então, aqui a gente vê o confronto nos últimos 3 anos, né? Um confronto equilibradíssimo. 3 vitórias para cada lado e um empate, né? E aqui é a raiz das duas equipes, né? O Sassuolo num péssimo momento, tem apenas uma vitória na race, tem um empate e 7 derrotas. Teve um amistoso adiado aqui, nos amistosos também não foi bem, né? Ganhou apenas um amistoso, perdeu 2. Já a Lazio tem aqui 5 vitórias, 4 derrotas e um empate, né? A Lazio a gente vê que é quinta colocada no italiano, Sassuolo aqui 16º. Então a Lazio vem fazendo tanto uma campanha em casa como fora de quinto colocado. Sassuolo lá embaixo, lá na tabela, né? Sassuolo aqui não vem bem. Em casa tem apenas 3 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Já a Lazio aqui vinha invicto, né? Fora de casa e teve essas últimas 2 jogos aqui fora de casa, 2 derrotas para a Juventus e para o Leicester. Vamos para mais dados aqui. O Sassuolo concedeu nas últimas 9, não ganhou nas últimas 6. Over 2,5 nas últimas 13 e under 3,5 em 8. Já a Lazio over 2,5 nas últimas 13 e under 3,5 em 8. Então a gente tem aqui o Sassuolo que faz em média 2,53 por jogo e a Lazio 2,59. Duas equipes aí próximo a 2,5 por jogo, né? Então, números aqui 65%, 76% 0,5 HT das equipes, 1,5 por volta de 70%, 2,5 nem tanto, né? Vamos para as odds aqui, Sassuolo a 3,35, Lazio a 2,24. Então, cara, tem odds muito interessantes aqui, tanto para trabalhar um back equipe da Lazio, ou até mesmo um lay o Sassuolo, que nos últimos jogos aí a gente viu na race aqui que não vem muito bem, né? Tem apenas uma vitória aqui na race, que foi um amistoso. Então, jogos valendo aqui na race que não tem nenhuma vitória. Então, dá para puxar um lay aqui bem tranquilo, dá para trabalhar no trade. Já a minha entrada pré, vamos pegar aqui um empate anula a favor da Lazio. Tá pagando 1,62. Vejo muito valor nessa entrada aí, onde se tiver um empate aí, nossa aposta é devolvida. E meu palpite, meu placar, um 2-0 Lazio. Perfeito. Tá aí a análise do dia para o primeiro jogo. Já vamos tocar direto para o segundo jogo aqui, Premier League, Tottenham e Arsenal. Quem vai analisar é o Di. Tá contigo, Di. Vamos lá então, gurizada. Premier League aí, jogão, né? Do líder Arsenal contra a equipe do Tottenham. Então a gente vê aqui um confronto nos últimos 3 anos aqui, né? Um confronto um pouco de favor aqui pro Tottenham, né? Tem 4 vitórias, 3 vitórias do Arsenal e um empate. E aqui a race das duas equipes, né? O Arsenal aqui o Tottenham tem 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Já o Arsenal aqui tem 7 vitórias, 2 derrotas, um empate, que tem amistosos aqui, tanto do Arsenal quanto do Tottenham, né? A gente vê aqui a tabela, né? O Arsenal, primeiro colocado, líder da Premier League, com uma gordurinha, né? 5 pontos acima do segundo, que é o City. E o Tottenham aqui tentando gostar no pelotão aqui para beliscar uma vaguinha na Champions League do ano que vem, né? Então a gente vê aqui que o Tottenham em casa tem 3 derrotas, né? E 6 vitórias. Já o Arsenal aqui tem 7 vitórias, um empate, uma derrota, vem fazendo uma excelente campanha o Arsenal, tanto em casa quanto fora. Então a equipe fora de casa é o melhor visitante. O Tottenham jogando em casa é o 6º melhor mandante. Vamos para mais dados aqui. Tottenham marcou em 8, concedeu em 8, concedeu 2 ou mais gols em 6, over 1,5 em 9. Então o Tottenham é uma equipe
se trabalhar gols, né, nos jogos. Já o Arsenal aqui não perdeu nas últimas 5, marcou em 8, ambos marcam não em 7. Então a gente vê aqui que o Tottenham faz em média mais de 2 e sofre mais de um gol por jogo, dá uma média de 3,44. Já o Arsenal aqui tem uma média de gols feitos de 2,35 e 0,80 aqui de gols sofridos, dá uma média de 3,18. Então duas equipes boas aí para se trabalhar gols, né? O 0,5 HT, mais de 70% das duas equipes. O over 1,5 aqui, mais de 80% das duas equipes. O 2,5 por volta de 60% aqui, né? Vamos para as odds aqui. Tottenham 3,35, Arsenal 2,28. Então eu venho trabalhar no trade aqui, ler a equipe do Tottenham. Então a gente vê que o Tottenham até não faz uma má campanha, né? Ali quinto colocado, dentro de casa também não faz uma má campanha. Mas o Arsenal aí vem muito bem essa temporada. Não quer deixar escapar esse título, né? Faz anos que não ganha um campeonato inglês. Então, cara, vejo muito valor em buscar esse lei, a equipe do Tottenham e o Arsenal vem fazendo um excelente campeonato, principalmente fora de casa. Já minha entrada pré, fiz aqui um criar a aposta. Peguei um dupla chance para o Arsenal e um over 1,5 gols. Tá pagando 1,72. Então aqui acredito num jogo movimentado. O Tottenham sempre é um time bom para gols também, sempre faz gol e toma gol. E o Arsenal aí vem marcando seus gols aí fora de casa também. E meu palpite, meu placar, um 2-1 Arsenal. Perfeito. Aí a análise de nosso segundo jogo. Concordo com tudo que a gente falou aí. Arsenal bem brabo nessa temporada. Vamos para o terceiro jogo. Benfica e Sporting pela Primeira Liga de Portugal. Quem vai analisar o Di, de novo aí, hat-trick. Vamos embora, Di, tá contigo. Pedi música no Fantástico, né? Vamos lá, gurizada. Clássico aqui em português, né? Jogão, Benfica e Sporting. Então a gente vê aqui o confronto nos últimos 3 anos, aí uma vantagem da equipe do Benfica, né? Com 5 vitórias e 3 vitórias do Sporting. E aqui a range das duas equipes, né? Aqui o Benfica tem 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Sporting 7 vitórias e 3 derrotas, né? Uma race bem parecida de ambas as equipes. O Benfica aqui é primeiro colocado, né? No português. Abriu uma gordurinha aqui do pelotão, né? O Braga, que está em segundo, Porto, terceiro, Sporting em quarto. Então o Sporting aí tá correndo por fora, né? Tem que tirar 12 pontos aí do Benfica. E do Braga aqui, que é o segundo colocado, o Benfica está a 6 pontos. Né? Benfica fazendo uma boa campanha, principalmente em casa. 8 jogos, 8 vitórias. Né? O Sporting fora de casa não vem tão bem. 8 jogos, 3 vitórias, um empate e 4 derrotas. Né? A gente vê que o Benfica ó, em casa, apenas um jogo, teve um gol só, foi esse contra o Portimonense. De restante aqui o Benfica vence e vence bem, né? E o Sport aqui fora de casa aqui, né? Oscilou bastante, ganhou do pessoal lá da segunda parte da tabela e teve aqui 4 derrotas e um empate. Vamos para mais dados aqui, gurizada. O Benfica aqui, ó, marcou em 9, não perdeu em 9, over 1,5 em 8 e 0,5 HT em 8. Já o Sporting marcou primeiro em 8, marcou em 8, ambos marcam um não nas últimas 6 e over 1,5 em 8. Então aqui a gente tem 2 ataques. O Benfica faz em média mais de 2,50, o Sporting quase 2. O Benfica que tem uma excelente defesa, sofre 0,67. O Sporting que toma um pouco mais de um gol por jogo. As duas equipes acima de 3 gols por jogo. Então bem interessante a média das duas equipes. O 0,5 HT aqui das equipes, 73% do Benfica, 80% do Sporting. Tanto 1,5 aqui quanto 2,5 Benfica é 67%. Já o Sporting um pouquinho melhor aqui, 87% e meio e 73% o 2,5. Vamos para as odds aqui, gurizada. Não temos odds para puxar um lei, a equipe do Sporting, né? 4,6 aqui. Então, a gente vem tentar trabalhar aqui um back, a equipe do Benfica, a 1,80 aí, uma excelente odd, mas é clássico, né? Então a gente tem que ficar ligado aí. Sempre jogo quente, disputado. Então é muito parelho aqui, é um grande clássico. Então, muito cuidado aí se for trabalhar back a equipe do Benfica aí, ver se vai dar o padrão. Já minha entrada pré, fiz aqui um criar aposta, tentei pegar uma entrada um pouco mais segura aqui. Então, peguei um dupla chance para a equipe do Benfica, over 1,5 gols e que ambas as equipes recebem cartão. Então, acredito aí também num jogo movimentado. Aí o Benfica só em um jogo não teve mais de 2 gols. O Benfica ainda
ganhou todos os jogos, né? Ia falar que ainda não perdeu, mas na realidade ganhou todos os jogos dentro de casa. E ambas recebem o cartão, que a gente sabe que clássico sempre é muito quente, muito disputado os jogos. Então tá pagando 1,60, para mim tem muito valor. E meu palpite, o meu placar é um 2-1 Benfica. Perfeito. Bom, tá aí a análise de nosso terceiro jogo. Vamos para o quarto jogo do dia. A final aqui da Supercopa da Espanha. Real Madrid e Barcelona, né? Os dois que fizeram um esforço danado para não estar nessa final, né? Os dois jogos sonolentos, tanto o Madrid quanto o Barcelona, os dois jogos foram para os pênaltis, hein? E acabaram passando porque por causa dos seus goleiros, né? Porque, pelo amor de Deus, se fosse depender ele da vontade da galera, é triste, né? A gente vê aqui os últimos anos, né? Que o Real Madrid tem uma vantagem aqui sobre o Barcelona, né? 4 vitórias contra 2. Esse último joguinho aqui pela La Liga, a única derrota do Barcelona foi aqui pro Real Madrid, né? 3-1. Um jogo que o Barcelona até começou bem, mas o Madrid não adianta, né? O Madrid ele é letal. Ele vai para ataque e crava, e era isso, né? Não tem o que fazer. O Barcelona acabou perdendo umas oportunidades no primeiro tempo. Segundo tempo só deu Barcelona, mas o Real Madrid que foi lá e cravou. A gente vê aqui as races das duas equipes, são races até parecidas, né? Uma coisa que chama atenção aqui da race do Real Madrid é que só apenas nesses dois jogos aqui não foi ambos marcam, né? Real Madrid, uma equipe um índice de ambos marcam bem grande. O Barcelona até não é tanto, né? Mas esses dois jogos até tá errado aqui, porque esse jogo aqui foi 1-1 e esse jogo aqui foi 3-3, né? Foi 3-3, não sei porque botaram 0-0 aqui. Esse aqui foi 1-1 e na prorrogação foi 1-1 também. E esse aqui foi 3-3 e o Barcelona fez um na prorrogação, né? Então, no caso, os dois foram ambos marcos, né? Porque não teria sido ambos marcos, foi só o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid é inimigo do gol, né? Perdeu um monte de chance ali. E esse aqui contra o Valência e esse aqui contra o Bayern de Munique também, o Barcelona aqui, que perdeu de gol, né? Então foi um jogo que poderia ter saído esse gol, sim. Cara, as odds para essa partida. Odds parelhas e um favoritismo para o Barcelona que eu sinceramente não concordo, né? Acho que essas odds poderiam estar tranquilamente invertidas. 2,50 aqui para o Barcelona e 2,80 para o Madrid. Eu acho que a equipe do Madrid é uma equipe bem mais madura e bem mais testada aí que o Barcelona, né? A equipe do Madrid não teve grandes mudanças nos últimos anos. E, cara, o ano passado só ganhou a Champions, né? Então, cara, o Barcelona não vem ganhando nada há um tempão. Vem mudando toda a temporada, mudando meio time aí. Então, cara, tem muitas mudanças na equipe. A equipe, claro, tá muito melhor essa temporada que nas últimas aí. Mas não tá com time encaixado, não, cara. Não tá com time encaixado. E eu, se fosse para cair para um lado aqui, eu ficaria pro lado do Real Madrid. Mas, cara, pro trade é bem, bem complicado essa posição, porque eu acredito sim que o Barcelona vai estar com a bola e tu tá contra uma equipe que tá com a bola, é complicado, cara, é complicado. Então, no trade aqui, só se tiver uma leitura muito clara aqui de um lei, alguma equipe, para mim me expor, né? Aqui posso trabalhar ali a qualquer uma das duas. Como eu falei, eu não concordo muito com essa odd, mas é complicado trabalhar com quem vai estar com a bola, né? Trabalhar contra quem vai estar com a bola. Que eu ficaria de olho aqui nesses gols aqui, né? Se realmente tiver um jogo aí que o Barcelona com a bola e o Madrid conseguindo ligar os seus contra-ataques ali, a gente sabe que o Real Madrid é muito letal, né, na transição rápida de contra-ataque, hein? Então, se tiver encaixando esses contra-ataques e o Barcelona tiver conseguindo finalizar, né? As duas equipes têm bons goleiros, mas, cara, acredito nesse jogo aberto aí, Barcelona tentando ter mais posse de bola ali, o Madrid agredindo nos contra-ataques. Então, são dois bons ataques, né, que marcam muitos gols. E dois times que o Real Madrid até se defende, apesar de se defender melhor, né? A gente tem visto aí que tem tomado gols em todos os jogos. E o Barcelona na La Liga está com a defesa muito boa.
mas nas Copas, né, Champions League, Copa do Rei, essas coisas, o Barcelona tem tomado muitos gols. Acho que, se não me engano, em 8 jogos tomou 16, 17 gols. Foi uma média de mais de 2 gols por jogo. Então, cara, eu vou ficar aqui no trade a princípio de olho nesse 2,5. A minha entrada pré para esse jogo, eu vou pegar aqui ambas as equipes marcam. Por quê? Porque eu acredito nesse jogo movimentado, e a gente for olhar o histórico dos clássicos ali, geralmente bate o ambos marcam. Então, cara, como eu falei, 2 bons ataques, acredito no Barcelona em cima e o Real Madrid nos contra-ataques aí, podendo castigar o Barcelona. Então, eu vou nesse ambos marcam, oddzinha de 1,57, e o meu placar para esse jogo 2-2, né? E vai aí prorrogação e vai decidir nos pênaltis aí, né? Quem vai decidir vai ser os goleiros que estão num momento muito bom, né? 2 excelentes goleiros. E seja o que Deus quiser, né? E seja o que Deus Penalidade é quiser. aquela coisa. Cara, o mercado, eu acho que parece que não gosta muito do Real Madrid, né? Principalmente nesses jogos grandes aí, sempre dão odds interessantes aí para se trabalhar a favor do Real. Concordo com o que o Donetes falou, e o Real Madrid é uma equipe bem mais pronta aí. Apesar de estar renovando ali mais ou menos seu meio campo, né? Mais agorizada ali que vem entrando, já faz um tempo já que está fazendo essa transição aí. E querendo ou não, o Xavi ali ainda tá montando a equipe do Barcelona, ainda precisa ainda encaixar e voltar a ganhar títulos aí, como o Donelis falou. Vamos agora para a Ligue 1, jogo do Rennes e PSG. Tá contigo aí, Donelis. Vamos embora. Rennes e PSG, a gente vê que essa odd até estava ontem, estava 1,8, mas o pessoal já deu uma pesada aí na mão aí, já deu uma derretida nessa odd, né? A gente vê como é que estava aqui nas casas, mas já não está isso aí. A gente vê aqui os últimos confrontos, o PSG com uma leve vantagem, uma vitória a mais aqui que o Rennes, e aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Duas boas races, o PSG com apenas uma derrota, e esse jogo jogou sem Neymar, sem Messi, jogou só o Mbappé e não conseguiu fazer frente aqui. E aqui o Rennes com uma race interessante, né? Com 5 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, um joguinho anulado aqui. Então, cara, uma race também boa da equipe do Rennes, né? A gente vê aqui a tabela de classificação, PSG na ponta, né? Para variar, né? Com uma excelente campanha e tudo. E o Rennes aqui vem na 4ª colocação. Então, cara, tem que vencer para tentar se aproximar aqui do Olympique de Marseille, talvez até do Linz aqui, para tentar ficar pelo menos na 2ª colocação, né? O título já descarto, né? Uma distância muito grande aqui, são 13 pontos. E fora que, cara, o PSG não vai ratear tudo isso, né, pro Rennes chegar, né? Mesmo ganhando o confronto direto aqui, não tem como. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né, jogando em casa e fora. A gente vê que a race do Rennes aqui é espetacular, né? Só perdeu a primeira partida e agora emendou 8 vitórias seguidas em casa, né? Então, cara, que baita campanha como mandante. E a gente vê aqui a do PSG, né? PSG que venceu 7, empatou uma e perdeu outra, né? Então, uma boa campanha também, mas, cara, com certeza vai ser um baita de um confronto aí. A gente vê que são jogos movimentados, né? Tirando esse 0-0 aqui e essa derrota aqui do coisa, geralmente são jogos movimentados, né? O PSG também tem outro 1-0 aqui, mas, cara, é 7-1, é 5-0, é 3-1, 3-0, aqui 5-0. Então, cara, muitos gols nas partidas, e é o que eu vou ficar de olho nesse jogo, né? A gente vê que o Rennes marcou nas últimas 10, não perdeu em 8, concedeu nas últimas 7. Então, cara, ele marcou nas últimas 10, concedeu nas últimas 7. Over 0,5 HT nas últimas 10, ambas marcam sim nas últimas 7, e já o PSG aqui marcou nas últimas 10, marcou no primeiro tempo nas últimas 10, over 0,5 HT, claro, né, nas últimas 10, e over 2,5 em 9 das últimas 10. Então, excelentes números aí.
A gente vê também aqui a média de gols das equipes, né? Do Rennes 3,20 e do PSG 4,30, né? Médias altíssimas de gols aí. O PSG com 3 gols feitos, uma média muito boa de gols marcados. O 0,5 HT que está 100% para as duas equipes, como a gente viu ali. 1,5 100% para as duas equipes. Já o 2,5 80 e 90% também, números excelentes, né? E ambas marcam 90 e 70%. Então, cara, é de ficar de olho em gols aqui. Tá uma odd interessante para o PSG, mas a gente tem que também respeitar o momento do Rennes aí como mandante. Vem de 8 vitórias seguidas, então, cara, se justifica aí um pouco essa odd alta do PSG, né? É muito difícil o PSG ter uma odd acima de 1,60 aqui, né? Então, cara, complicado aqui pro match odds de início, assim. Mas, cara, claro, dá para ficar de olho, né? Tentar buscar, assim, esse back ao PSG. Mas se tiver com um padrão muito bom, né? Porque, cara, o Rennes não é bobo jogando em casa, hein? Eu, inicialmente, vou preferir ficar de olho em gols aqui. Esse 2,5 tá praticamente a mesma odd aqui do back. E, a princípio, eu acho que é uma entrada um pouco mais segura, né? Então, cara, eu vou ficar de olho aqui em gols, só se tiver um padrão muito, muito forte aí do PSG, que sinceramente eu não acredito que o PSG não é muito de dar esse padrão, né? Então eu vou preferir ficar em gols aqui, pagando a mesma odd, esse 2,5 para o trade é o que eu venho buscar. E já a minha entrada pré para esse jogo, eu vou pegar aqui mais de 0,5 gols no primeiro tempo, a gente viu que é 100% nas duas equipes ali. Então, cara, pô, só se for muita zica não entrar esse 0,5 no primeiro tempo aqui. E ambas equipes marcam. Também as equipes marcam em todos os jogos ali. Então, cara, a gente sabe, claro, é o PSG e tal, mas o PSG gosta de tomar um golzinho também. Então é o que eu venho buscar para essa partida. Ambos marcam e mais de um gol no primeiro tempo, pagando 1,95, uma odd bem, bem, bem interessante. E o meu placar para esse jogo, 3-2 para o PSG. Fechou então 3-2 PSG para esse jogão, né? O Veneza aí fazendo excelente campanha dentro de casa e excelente análise aí do Dornelles. Vamos então para o nosso último jogo dia de hoje. Pegar lá o brabo de Portugal, Porto e Famalicão, tá contigo aí, Dornelles. Vamos lá, um joguinho do brabo aqui, Porto e Famalicão. A gente viu nos últimos anos aqui o Famalicão vencia uma e o Porto venceu 5, né? E aqui a race das duas equipes, né? Porto com uma race muito boa aqui, né? 8 vitórias e 2 empates. E já aqui o Famalicão, uma race que não perde muito, né? Só perdeu 2 e 4 vitórias e 4 empates, né? Mas a gente vê que o Porto não adianta, né? O Porto é muito brabo, ainda mais jogando em casa, né? E o Porto aqui vem na terceira colocação. Então, cara, ele tem que ganhar aqui e torcer por um tropeço do Benfica, né? Benfica que vem atropelando aí. Então, esse Benfica, pelo menos empatar aí, o Porto já consegue tirar uma diferençazinha aí. E talvez aqui até passe o Braga, né? Dependendo se o Braga tropeçar também, que vem numa pegada muito boa, para ver se consegue ficar nessa briga aqui, né? 7 pontos é uma vantagem interessante que o Benfica tem sobre o Porto. Mas, cara, o campeonato tá aberto aí, todo mundo tá na briga. A gente sabe que lá é bem disputado aí. Esse ano aí o Braga tá disputando, né? Geralmente tá Sport, Porto e Benfica, né? Então esse ano o Braga aí tá na briga também. Então tá uma briga bem interessante. Já o Famalicão ali brigando para se manter na primeira, né? Por enquanto tá cumprindo a missão, mas tem que tentar pontuar aí para se afastar aí, mas vai pegar aí o Brabo jogando em casa. Tive aqui a race do Porto jogando em casa, né? Perdeu apenas uma para o Benfica. E esse jogo que teve um jogador expulso, então que dificultou muito aí, né? Acabou levando esse gol e não teve forças para tentar buscar o empate, né? Que fazia, não sei quantos anos fazia que o Benfica não vencia o Porto, mas era um tempão. E de resto aqui, tudo vitórias do Porto. E um detalhe interessante, né? Todas aqui com 3 ou mais gols, né? Que o Porto marcou. Então, cara, é uma máquina aqui jogando em casa, né? Vem batendo em todo mundo e batendo forte, né? Sporting tocou 3-0 aí, Braga tocou 4-1. Então, os adversários diretos aí, e teve
tropeço contra o Benfica que a gente citou antes. Já o Famalicão fora de casa, uma campanha bem ruim, né? Apenas uma vitória. Venceu o Chaves aí. Chaves também, que é uma equipe bem fraca aí do campeonato. 2 empatezinhos também contra equipes fraquíssimas, né? E de resto aqui 5 derrotas. Então, uma campanha fora de casa horrível da equipe do Famalicão. Então tem tudo para o Porto vir aí passar o carro, né? Mais detalhes desse jogo aqui, o Porto não perdeu nas últimas 10, marcou em 9 das últimas 10, over 1,5 em 9 das últimas 10 e over 0,5 HT em 8 das últimas 10. E o Famalicão, que está aqui, não perdeu nas últimas 5, mas nada muito interessante também. A gente vê a média de gols das duas equipes, né? O Porto com uma média de um pouco mais de 3 gols por partido, o Famalicão com essa média de um pouco mais de 2 gols, né? Faz um e leva um por jogo aí. Já o Porto faz quase 2,5, né? E leva um pouco mais de meio gol. O 0,5 HT do Porto aqui, 80%, o e-mail 80%. O Famalicão já puxa mais para baixo, porque é uma equipe um pouco mais under, né? Mas, cara, vai pegar o brabo. Então, para esse jogo eu não vejo outro cenário, a não ser buscar alguma coisa a favor do Porto. A gente vê que a odd está bem esmagada, mas, cara, sinceramente, se der padrão, eu vou buscar, assim, essa vitória da equipe do Porto. Ainda não abriu todos os mercados aqui, mas dá para ficar de olho também na goleada do Porto aí. Então, é bem interessante tentar buscar esse 4 gols, uma vitória e o Porto marcando pelo menos 4 gols, né, que seria a goleada. Pode ser interessante nesse jogo. A minha entrada pré para essa partida, eu vou pegar aqui a vitória do Porto, um gol do Porto no primeiro tempo e mais de 1,5 gols na partida. Deu uma oddzinha de 1,65 e essa vai ser minha dica pré aí e meu placar para esse jogo 4-0 Porto. Esquece, papai. 4-0 Porto, goleada, vai entrar bem tranquilo. Vamos para a nossa tripla, então, gurizada. De análise era isso. Vamos tocar agora a nossa tripla, tá contigo aí, Donelis. Vamos lá. Rennes e PSG, mais de 1,5 gols. Resultado final aqui, Porto contra o Famalicão. E Sassuolo e Lazio, dupla chance para a equipe da Lazio. Essa nossa tripla fechou com uma oddzinha de 1,98. Fechou, então, 1,98 a nossa tripla. Agora vamos para a nossa múltipla do nosso parceiro BetGreen. Nossa múltipla ali com nossos 6 jogos. Então pegamos aqui Sassuolo e Lazio, empate anula Lazio. Benfica Sporting, empate anula Benfica. Tottenham e Arsenal, empate anula Arsenal. Rennes e PSG, ambas as equipes marcam. Real Madrid e Barcelona, ambas as equipes marcam. E Porto e Famalicão, o Porto para vencer o primeiro tempo. Aqui deu uma odd de 10,10, casando 10 pilinha aqui, dá um retorno de 101 nesse domingão. Perfeito, tá aí a nossa múltipla aí com o nosso parceiro BetGreen. Então agora, cara, de análise era isso, de múltiplas e tripla e tudo era isso. Deixamos várias entradas aí para vocês. E agora vamos deixar só para finalizar o vídeo aí a nossa dica top de hoje, que vai ser o Porto vencer 0,5 HT do Porto, né? O Porto marcar um gol no primeiro tempo, mais de 1,5, 1,65. Por hoje é isso, pessoal. Amanhã tem mais, segunda-feira. Então, gestão de banca, cabeça sempre no lugar. E era isso.